Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, como eu falei na última aula, essa aula de hoje vai ser sobre psicologia junguiana e yoga, mais específico baseado nesse livro aqui, A Psicologia da Yoga Kundalini. Eu não dou aula de Yoga Kundalini, mas o Jung se baseou nessa vertente, né, a Kundalini Yoga, para falar sobre os chakras, que conversa muito com o Hatha Yoga, né? Hatha Yoga é como se fosse a mãe. Kundalini Yoga vai mais para um lugar ali de respirações, num olhar mais prático do que seria o Yoga Kundalini, né? Mas obedece, assim, mais ou menos uma visão parecida, assim como o Tantra, assim como outros estilos, né, e vertentes de yoga, que vão olhar para esses sistemas de chakra, né, de uma forma parecida. Então, vou colocar aqui os slides. Esse livro aí, ele é composto por notas, né, de um seminário que ele realizou em 1932, o Jung, junto com um indólogo alemão, Hauer, que também traz assim um outro olhar de quem estudou bastante, né, a filosofia indiana oriental. Então, começar com esse trechinho aqui que o Jung fala no livro, né? A filosofia indiana, concretamente, é a interpretação dada à condição precisa do não-eu, que afeta a nossa psicologia pessoal, por mais independente que ela permaneça de nós. Para ela, a meta do desenvolvimento humano consiste em realizar uma aproximação e conexão entre a natureza específica do não-eu e do eu consciente. Então, por que, né, fazer essa junção? Por que olhar para essa psicologia junguiana junto com a tradição da filosofia indiana? Porque a filosofia indiana, ela é muito arquetípica, né? Ela é muito contada por símbolos, metáforas, né? Epopeias, que são os poemas épicos, os deuses que representam aí inúmeras virtudes e também, né, desafios. Então, tem tudo a ver com a psicologia junguiana, desse olhar aí em que a linguagem ela perde um pouco a força na compreensão lógica do que vem a ser a psique e as formas de ser e estar no mundo, e entra mais para um lugar do simbólico, porque quando a gente vai falar de inconsciente, do não eu, do si mesmo, a linguagem ela perde um pouco a força, né? Não é algo tão concreto e muito mais abstrato. Então eu peguei esse trecho, essa imagem aqui do livro Ego e Arquétipo, do Edward Edinger, que é um estudioso também da psicologia junguiana, e aí ele vai falar do conceito de inflação e alienação. Então, a gente tem o ego e o si mesmo, né? E a psicologia junguiana vai falar que a meta do ser humano é a individuação, que é esse caminho saudável entre o ego e o si mesmo. Então, na figura 1, mostra muito quando eles estão fundidos, né? E na figura 4, que é a última, quando eles estão separados, mas com esse ponto, esse eixo de intersecção, que é a meta da individuação. Que a gente consiga fazer esse caminho do consciente para o inconsciente, daquilo que a gente tem ciência e daquilo que é a nossa sombra, de uma forma saudável, sem polarizar. Que é o caminho do meio que o yoga vai falar, né? Então, quando a gente traz o yoga, a gente também trabalha com o corpo, as posturas, esse lado mais de soma, de somatização dos nossos conteúdos inconscientes. Muitas posturas invocam memórias, né? Invocam situações, cenas que o corpo ali guardou, congelou, e aqui a gente entra um pouco em bioenergética, né? Dessa memória corporal e que a postura ela vai lapidando, né? Então, pessoas que passaram por algum trauma e têm já o corpo, por exemplo, fechado, no yoga a gente vai abrindo e vai trabalhando isso daí também de uma forma ou de outra, né? Consciente ou inconsciente. E é interessante que aí o estado de inflação e alienação são esses extremos. Então, inflação, ele vai falar que é quando a gente se confunde muito com si mesmo. Que se a gente pegar pela bioenergética, são pessoas que têm um caráter mais esquizoide, né? Ficam muito mais ali na cabeça, se refugiam às vezes na espiritualidade para não ter um contato com o corpo, né? Porque o corpo tem suas demandas, o corpo tem seus desafios, e aí
é um refúgio, né? Uma fuga, você ficar muito ali na mente, na cabeça e dar esse descuido corporal para você não sofrer, né, aquilo que o corpo pode perecer. Porque o corpo está o tempo todo dando sua demanda. Então a inflação, ela acaba por ser um lugar onde a gente não faz muitas escolhas, porque a gente se confunde com si mesmo, vai falar que a gente se confunde com Deus, com a divindade, e a gente é ser humano. Então a gente também é passível de erro, a gente também está encarnado, e aí tem que ter essa estrutura egóica, não dá para ser diluída, não dá para diluir o ego, porque a gente é um indivíduo, né? E para ter a individuação, a gente precisa estar com esse ego bem estabelecido. Isso entra também em uma outra discussão bem interessante, que é a psicologia corporal, bioenergética, vai falar que quando a gente vai trabalhar os segmentos, né, das couraças, segmento ocular, que é esse que eu falei do esquizoide, né, o segmento oral, que correspondem aos chakras, a... é bom começar de cima para baixo, né, organizar a pessoa desde aqui do mental, para depois mexer com as energias mais animalescas, né, mais instintivas, sexual, né, a energia mais de aterramento. É um mandar a energia de cima para baixo. E o yoga já é um pouquinho ao contrário, né? Kundalini também. Tem a Kundalini lá no chakra base, que a gente vai falar aqui mais para frente. E o yoga, ele quer sublimar essa energia, né? Ele quer pegar do denso para o sutil e subir. Só que a crítica é, tem que ter uma estrutura organizada, mental, para que quando essa energia toda suba, a gente não perca nessa inflação, né? Nessa dissolução completa, porque é isso, estamos encarnados, somos indivíduos individuais. Né? A gente pode querer não ter essa crença na separação, pois não estamos separados a nível energético, emocional, enfim, mais sutil, mas fisicamente estamos, né? Então é cuidar desse templo, desse corpo e desse ego de uma forma saudável. E aí o outro ponto vai ser a alienação, né? A alienação é quando a gente fica muito no ego e não entra em contato com esse eixo do si mesmo, que é o si mesmo, né? Composto por esse inconsciente coletivo, por todo esse mundo aí que abrange além desse racional, né? O Jung vai falar que não importa se você acredita em Deus ou não, mas o que importa é que tem que ter esse equilíbrio, senão a gente cai para uma enantiodromia, que é um termo que ele vai falar dos opostos, né? Quando a gente polariza muito, o outro lado fica carente, fica na falta. Então, a espiritualidade anda junto com a matéria, né? Essa coisa do ego muito inflado, eu e meu ego separado, faz com que a gente perca esse senso de noção de convivência do coletivo, a empatia, a conexão com o planeta e entre nesse lugar mais de autodestruição, né, de egoísmo mesmo predatório. Tem um terapeuta que eu sigo que fala que a gente está vivendo em estado de praga biológica, né, essa coisa de sempre competição uns com os outros, e isso está, de certa forma, degradando o nosso lugar aí de convívio e o nosso planeta. Então, a importância desse equilíbrio entre a inflação e a alienação que o yoga vai trazer, né, com essa passagem que eu trouxe aqui, a filosofia indiana vai falar dessa integração desse eixo, que a palavra yoga significa religare, né? Então, essa reconexão com si mesmo, mas sem essa diluição, nesse eixo saudável. E aí o encontro de Jung com o yoga, né? Tem umas passagens polêmicas que o Jung já deu uma criticadinha no yoga, falando muito desse lugar de que é uma filosofia oriental e que a gente não é oriental, a gente é ocidental, né? O que é um conjunto de sistemas e práticas dentro de um contexto. E aí é por isso que eu gosto muito de trazer esse olhar da psicologia ocidental, né? Não só psicologia junguiana, mas bioenergética, corporal, transpessoal, porque é uma filosofia muito rica, é um conjunto de práticas, mas de certa forma somos ocidentais e precisamos, né, contextualizar ao que está acontecendo no nosso cotidiano, no nosso contemporâneo. Então, vou ler aqui um trechinho. Sentia-me muitas vezes de tal forma agitado que recorri a exercícios de yoga para desligar-me das emoções. Mas, como meu intuito era aprender o que se passava em mim, só me entregava a tais exercícios até recobrar a calma e poder retomar o trabalho com o inconsciente. Então, dá uma atenção de que, assim, yoga não é só os exercícios, né? As posturas, os alongamentos, enfim. Esse lugar aí de estar num tapetinho em que a gente consegue se acalmar e acabou. O yoga é uma visão, uma filosofia em que tem os preceitos, né, éticos morais, que a gente pode chamar assim, os yamas e niyamas, que dão base para essa prática.
Então, o estado final do yoga, que é a meditação, samadhi, para você chegar nisso, você tem que estar com a base firme. Então, além das posturas e das respirações, que são como se fossem medicinas, né, algo mais remediável, a gente tem que chegar lá na base, que é essa norma, essa forma de conduzir a vida que obedece aos princípios éticos e morais, que são os yamas e os niyamas. Né? Além de todo um olhar do que seria a filosofia do yoga, né? Dentro do que eu falei das construções simbólicas, das epopeias, o Bhagavad Gita, que vão falar muito da relação da mente humana, né? E do homem, da manifestação do indivíduo no mundo. E aí o Jung fala que a princípio era isso, né? Ele só estava ali como, né, uma pessoa que estava fazendo yoga para se acalmar e continuar os seus estudos. E aí ele fala que, então, ele relatou que o interesse dele pelo Kundalini foi desperto através de um encontro com uma mulher europeia, criada no Oriente, que teve, né, essa riqueza aí de símbolos do Oriente, e que apresentou sonhos e fantasia que ele não conseguia entender até topar com esse livro, né, The Serpent Power, que consistia em traduções de uma das escrituras antigas, né, de um sábio, que é o Purpananda Swami, composto, né, essa escritura composta em 1557. Então, olha que loucura, né? Para ele conseguir entender e compreender o simbólico dessa mulher europeia que ele estava atendendo, ele observou essas escrituras e isso abriu a mente dele, que é o quanto o nosso inconsciente coletivo, né, e o nosso inconsciente pessoal se comunica através de símbolos que são universais e atemporais. Disso também vai se tratar esse olhar para o yoga através da psicologia junguiana. E aí ele toma muito cuidado, né, quando a gente vai falar de uma tradição, né, tendo uma vivência, tendo um olhar de outra, porque compreender a filosofia indiana sem ser um oriental, sem ser um indiano, realmente é delicado. Então, silencio o significado que a yoga tem na Índia, pois não me sinto autorizado a emitir um juízo a respeito de algo que não conheço por experiência própria, mas posso dizer alguma coisa sobre aquilo que ela significa para o Ocidente. Então, esse olhar aí integrado e interpretativo desse simbólico. Qualquer prática religiosa ou filosófica significa uma espécie de disciplinamento psicológico e, consequentemente, também um método de higiene psíquico. Então, aí também é interessante olhar para esses efeitos do yoga, que é conduzir a mente, que é trabalhar a mente, como se fosse uma musculatura mental mesmo, assim como quando a gente vai na academia, né, trabalha o nosso corpo no nível físico, a gente também está trabalhando a mente. Então, além de ser uma prática de posturas, é uma prática de postura de vida, né, de postura e olhar mental. E esse livro, né, essa aula vai principalmente dar uma visão sobre os chakras, como eu falei, nessa visão da Kundalini, que é uma visão mais ampla dos chakras a partir das outras vertentes do yoga. E aqui nessa imagem eu trouxe a associação mais direta e reta que a gente tem dos chakras, que a gente encontra por aí. Então, das cores, né, o chakra básico avermelhado, que é o chakra dos instintos, dos impulsos. O Muladhara, né, Mula é raiz em sânscrito. Chakra sexual, Swadhisthana, que é o segundo chakra, vai ter a cor laranja, né? E vai falar sobre o prazer, a alegria. Quando ele está somatizando, ele vai falar da culpa. A gente vai falar mais certinho de todos os chakras, mas dando uma visão mais geral. O chakra básico ele está relacionado com as suprarrenais, que é o hormônio do estresse, né? E esse comportamento luta e fuga. O sexual, ele está aí nas mulheres com os ovários e nos homens com os testículos, nas gônadas. O plexo solar lá com o estômago, com o pâncreas, com o fígado, né? Vai falar ali de como a gente digere as emoções, elemento fogo, cor amarela. O cardíaco vai estar relacionado com o timo, essa glândula do sistema imunológico, com o coração, com o pulmão. Então, o cardíaco vai falar muito de como a gente manter também uma consciência amorosa, mantém a gente mais prevenida de doenças, né? Mantém o sistema saudável, elemento ar ali, o cardíaco. A laringe vai falar, né, do éter, que é o quinto elemento, a quinta essência, a nossa expressão, está relacionado aí com a tireoide e as paratireoides.
O frontal, há controvérsias, né, desses chakras mais superiores. Tem vertentes que falam que o frontal, né, o Ajna Chakra, o chakra do terceiro olho, está relacionado com a pineal também. Aqui nessa representação ataca a hipófise. E o coronário com a pineal, né, que é essa glândula que conecta a gente com o plano mais sutil. Então, vamos lá observar esses chakras a partir da psicologia junguiana. Mas antes, alguns levantamentos, né, e concepções do que são chakras. Então, também tem esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, o Mãos de Luz, da Barbara Brennan, que foi uma física, né, da NASA. Ela trouxe um olhar para os chakras muito do ponto de vista ali da ressonância, né, mais científico, de como esses chakras giram em vórtices, uma descrição bem legal. E aí no livro dela, a gente tem essa passagem aqui que é o Dr. David Tansley, especialista em radiônica, né, em seu livro, afirma que os 7 chakras principais, que são esses que a gente viu, que a gente tem, né, vários chakras, os chakras menores, os chakras maiores, mas os 7 chakras principais, que a gente vai abordar aqui, se formam nos pontos em que as linhas permanentes de luz se entrecruzam 21 vezes, né? Essa é uma visão. Então, essas linhas permanentes de luz são as nadis, né? Que são os canais, os eixos, e que a gente também pode, a partir da medicina tradicional chinesa, falar que são onde elas se cruzam, né? Também são os meridianos, que a gente trabalha a acupuntura. Então, observar esse sistema bioenergético. Já o Dr. Hauer, que é o que eu falei aqui no início dessa aula, né, que é esse indólogo que está junto com o Jung nesse livro, conversando e trazendo essa comunicação do Ocidente com o Oriente com o Yoga e a psicologia junguiana, definiu os chakras como símbolos da experiência da vida, que mostram o sentido interior real dessa experiência para ajudar a pessoa a entender e interpretar espiritualmente o que ela viveu. Então, aí a gente já tem um olhar mais do lugar simbólico, né? Dos chakras estarem representando diferentes aspectos de ser e estar no mundo. E aí Jung fala, né? Cada chakra é um mundo inteiro. Então, vamos ter essa visão de mundo do que é cada chakra. Essa aqui foi uma montagem que eu fiz. Fiz uma série dessas no Instagram e também publiquei no meu site, artigos de uma visão transpessoal dos chakras. E aí o Muladhara, né, o chakra raiz, a gente vê, eu pus essa serpente representando ele, que é a Kundalini enrolada no chakra base, é um chakra das raízes, né, um chakra da cor vermelha, dessa coisa do calor, dos impulsos, da solidez também, do quanto a gente está estruturado na Terra, o quanto a gente está firme aqui. E o animal correspondente, né? Cada chakra vai ter o seu animal veículo, é um elefante, que vai falar justamente disso, né? Dessa firmeza, dessa coisa robusta de ser e estar no mundo. Então, ele vai falar que o chakra base é como se fosse a nossa vivência cotidiana. É um lugar onde a humanidade é vítima de impulsos, instintos e inconsciência. É tudo aquilo que a gente está vivendo no piloto automático, né? É essa coisa mais da matéria pela matéria mesmo. Como se a gente estivesse lá na alienação, tudo que eu falei lá da inflação e da alienação, viver no Muladhara é só viver na alienação do ego. A vida é tudo que existe de matéria e não tem uma visão da espiritualidade. Trabalhar esse chakra, olhar para esse chakra também é um olhar simbólico, né? Vamos trazer aqui os signos do zodíaco. Então, Touro, que é um signo bem matéria, né? Vai falar dessa coisa do dinheiro, trabalhar como a gente gerencia esses recursos aqui, né? A beleza, o quanto a gente às vezes fica um pouco apaixonado, um pouco hipnotizado com a matéria, nesses deslumbres, né? Do belo e do bonito. Virgem vai falar da rotina, né? O signo de Virgem como elemento terra também, do dia a dia, de como a gente cuida do nosso trabalho, do nosso corpo, da nossa saúde, nesses mínimos detalhes. E o signo de Capricórnio também vai falar de trabalho, mas mais nesse lugar de vocação, de propósito. O que é que a gente veio fazer aqui na Terra e como a gente se sustenta e ganha garra, né, para escalar a montanha acima, que é a história, né, da cabra do Capricórnio, e chegar até o topo, né, com muita firmeza, com muita vontade mesmo de ir para frente e de estar ali tendo resiliência, tendo força dentro da matéria.
E aí ele vai falar que a passagem do chakra base para o chakra Swadhisthana é um grande evento. Então é um evento que ele vai comparar, né, como se fosse mesmo um batismo nos mistérios ocultos, né? A primeira exigência de um culto de mistério sempre foi dirigir-se à água, fonte batismal. Se o chakra base é elemento terra, solidez, o chakra Swadhisthana, chakra sexual, vai ser elemento água. E vai falar sobre quando a vida coloca a gente de cara na parede, né, de frente assim com a gente mesmo, e que a gente precisa ter essas mudanças, esses mergulhos. Porque o animal que representa o Swadhisthana Chakra é um crocodilo, né? É um leviatã, que eles chamam, um monstro marinho. Então vai falar que esse elefante que antes ficava ali na terra trazendo solidez, sabedoria, serenidade, vai ser agora um elefante marinho, um monstro marinho que pode ser sorrateiro e te pegar ali pelo bote. Então, para você ter coragem de entrar nessas águas profundas, sabendo que existe ali essa coisa do desejo, do monstro, né? Porque chakra sexual vai falar de desejo, tem que ter essa entrega e essa coisa de tipo assim, eu não aguento mais viver essa vida que eu vivo, dessa forma que eu vivo, a zona de conforto desconfortável, para você ir atrás, de repente, ali de uma verdade, de um lugar de mais união com você mesmo, que é sair do estado de alienação, né? E de repente caminhar um pouco mais nesse eixo ego-si mesmo, indo de encontro com si mesmo. Esse chakra vai falar então da criatividade, das nossas expressões de criação, né? Não à toa ele fica na região do útero, que é um portal. Então, criar um filho, gestar uma nova vida, no caso das mulheres, e também gestar projetos, gestar tudo aquilo que a gente quer de alguma forma colocar no mundo. O símbolo dele é uma lua crescente. Esse chakra ele é bem conectado com essa energia mais feminina, em forma de receptáculo, essa lua. E é um olhar ali também para a culpa, né? Para como a gente lida com essas águas, essas emoções. Então, olhando para os signos do zodíaco também, a gente pode olhar para o signo de peixes, a gente tomar cuidado para não se diluir demais, né? Entrar nessa água e se perder ali. Mas, ao mesmo tempo, é uma iniciação espiritual. O signo de peixes é bem a soma dos outros signos, né? Como se fosse a espiritualidade mesmo no seu arquétipo. O signo de câncer vai falar muito desse olhar para as emoções, para a manipulação, para as mágoas, né? Também para a família, para a mãe, é regido pela lua. E o signo de escorpião vai falar dessas águas profundas, vai entrar mais nesse leviatã, nessa coisa traiçoeira, de que o desejo realmente ele é algo que muitas vezes movimenta a gente de uma forma que a gente não controla, mas que é muito mais fácil a gente ter ciência dele para poder lidar com ele do que negar ele, né? Então, muitas vezes a gente nega esse desejo e esse desejo de alguma forma vem, né? E aí acontecem traições, acontecem coisas que a gente não estava esperando de forma de conduta da gente mesmo, mas que faltou esse olhar sincero de autoconhecimento e de honestidade com o que a gente está desejando no momento. Então, o terceiro chakra, o Manipura, vou ler aqui o que o Jung traz. Depois do segundo centro, podemos esperar a manifestação da vida recém-nascida. Uma manifestação de luz, de intensidade, de grande atividade. E isso seria o Manipura. Então, ele compara que esse mergulho batismal nas águas do segundo chakra vai dar um renascimento, né? Uma nova vida, um novo indivíduo que vai se manifestar como uma fênix que ressurge das cinzas no Manipura. Então, estamos no mundo do fogo, onde as coisas se tornam incandescentes. Depois do batismo, vamos direto para o inferno. Nisso consiste a enantiodromia. Então, falei da enantiodromia como essa coisa dos extremos, né, das polaridades. E aí, esse inferno vai falar muito também desse lugar de. No segundo chakra, a gente olha para o desejo, e no terceiro chakra, a gente fala: e aí, né? Como é que eu lido com esse desejo? Como é que eu lido com essas emoções mais acaloradas? Então, aqui a gente tem o elemento fogo, né? E o animal regente desse chakra vai ser o carneiro, vai ser muito esse símbolo de Áries, desse impulso, né? Vamos falar um pouquinho já da astrologia, desse lugar arquetípico dos astros, né? Então, o Áries vai ser esse fogo que dá o start nas coisas, né? Que dá o start nesse novo indivíduo, que dá o start nessa nova forma de ser e estar no mundo.
Os outros signos, né? Leão vai falar do Sol, né? Que é esse magnetismo, essa individuação saudável, quando a gente vê uma pessoa que inspira outras pessoas. E o outro signo de fogo, a gente tem Áries, a gente tem Leão e a gente tem Sagitário. Então, Sagitário vai ser o signo mais do galope, né? Da expansão, é aquele fogo que toma conta, é aquele fogo de ir além, do viajante, do encantamento com o mundo, né? A gente vê aqui essa figura dessa pessoa pulando, aí vem muito o signo de Sagitário, de descobrir novos horizontes, novas formas de ser e estar, nesse fogo, né? Nessa gana da vida, né? Da vida do indivíduo, que tem a ver com estar em relação saudável com os desejos. E aí, nessa viagem que a gente estava lá no Muladhara, mergulhou nas águas, deu toda a transformação, encarou o desejo de frente, ressurgiu nas cinzas no fogo, lidou com esse lugar aí de olhar para as emoções, né? Tá ali no inferno. A gente vai para o sutil, a gente vai para a Anahata. Então, o Jung ele vai comparar muito como se fosse uma subida, né, de subsolo para a superfície, mas que os outros chakras são como caverninhas. E aí, no Anahata, a gente finalmente consegue estar numa superfície em que a gente respirar, não à toa. O elemento correspondente ao Anahata é o elemento ar. Então, como vocês podem ver, no Manipura, ainda não sabemos onde estamos. Continuamos no Muladhara, pelo menos nossos pés ainda estão lá. Mas no Anahata, eles se elevam acima da superfície da Terra. Então, o que pode levantar literalmente alguém acima da Terra, né? É a pergunta que ele faz, ele provoca. Elevar-se acima das emoções e tornar-se consciente de algo que não é meramente pessoal. Então, aqui a gente vai falar que é a morada do espírito, o coração, né? Que é o Purusha, na visão do Sankhya, na visão do Yoga, que é o espírito. Então, o Sankhya vai falar, na visão dualista, né, que a gente tem Purusha e Prakriti. Então, Purusha é esse espírito, é esse eixo mais, vamos dizer assim, yang, verticalizado, e Prakriti é a natureza, né, é o eixo mais yin, né, é o eixo mais de completude com o Purusha. Purusha vai falar do espírito, de quando a gente acessa essa porção mais do espírito dentro da gente, que pode ser também visto como o si mesmo, né, que pela psicologia junguiana, que é tudo aquilo que a pessoa não é. Então ele é de difícil acesso porque a gente se delimita muito em papéis de ego e de persona, né, de profissão, de relacionamento, de eu sou isso, eu sou aquilo. E aí vai falar que para acessar esse purusha, esse estado de espírito que a gente carrega aqui dentro, esse espírito que habita a gente tem que desconstruir esses papéis que a gente vai acumulando e vai se percebendo e se delimitando dentro disso. Então, é muito esse lugar realmente de desconstrução do que vem a ser trabalhado ali no nível mais do Manipura de individual, né? Então, nesse lugar são as coisas psíquicas, os valores e as ideias, que é o reino do pensamento, no Anahata. Além do amor incondicional, além dessa abertura que está em contato com o espírito proporciona. Então, vamos passar agora. A gente fez esse olhar para os 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. E agora a gente entra no éter. Então, Jung vai falar que, como coletivo, a gente só acessou até esse reino do Anahata Chakra, né? Do cardíaco. A gente ainda está nesse reino psíquico, desvendando o que vem a ser um ser humano pensante, desvendando que esses pensamentos, esse contato com o simbólico, com o inconsciente, traz de força para a gente se organizar como indivíduo. E aí o reino do éter, ele é uma outra concepção de mundo, né? Que ele vai falar que a gente ainda vai dar esse salto quântico como coletivo para o reino do éter, que é reconhecer tudo o que existe ao nosso redor como parte da gente, né? A teoria do holograma, a gente pode falar aqui, né? Das psicologias mais modernas, psicologia integral, que vai relacionar as psicologias atuais com a filosofia oriental. Então, o Vishuddha é como se fosse a malha mesmo que sustenta tanto a matéria quanto a não matéria, tanto o reino do físico quanto o reino do psíquico, do emocional. Então, vou ler aqui. Não atravessamos coletivamente a distância entre o Anahata e o Vishuddha.
um pleno reconhecimento de que as essências ou substâncias psíquicas são as essências fundamentais do mundo, não em virtude da especulação, mas do fato como experiência. Então é olhar, né? Eu, como estudante de tarô e taróloga, vejo muito assim, o que que hoje o universo tem a me trazer de simbologia, né? O que que hoje vai acontecer no meu dia e que vai me falar alguma coisa, porque é no nível de experiência que a gente percebe essas substâncias psíquicas o tempo todo se conversando com a gente, porque essa realidade é um retrato externo de um mundo interno. Então ele vai falar o jogo do mundo como o seu próprio jogo. O próprio mundo se torna um reflexo da nossa psique. E não é cair assim num lugar de tipo, ai, tudo é um sinal, né? Aquela coisa de que às vezes no Instagram banalizou, né? Hoje vai ser lua crescente, um momento auspicioso, não é viver nesse mundo da magia, que aí a gente vai entrar numa outra polarização, que é essa polarização da inflação, né? De se confundir com si mesmo. Somos ainda uma estrutura egóica, somos ainda um indivíduo, uma porção de um todo individualizada, mas se a gente consegue entender que existe uma conversa do macro e do micro, a gente vê que não existem muitas barreiras, mas tem essa separação saudável para que a gente aprenda com o externo a conhecer o interno. É mais ou menos essa a ideia do éter. É mais ou menos essa a ideia da quintessência. É uma costura de os 4 elementos, é uma costura do indivíduo no mundo, do mundo dentro do indivíduo. E quando eu fiz essa série, né, de chakras e tudo mais, e esse texto, né, eu não falei no Anahata, né, voltando aqui, sobre os signos correspondentes, né, então a gente vai ter Gêmeos, que vai falar muito dessa comunicação, desse mundo das ideias, das pessoas que, né, geminiana é super indeciso, falam, né, que fica muito ali no mundo das ideias, mas tem uma extrema clareza de se comunicar. Libra vai ser esse arquétipo das relações. Então, também, o Anahata é um chakra muito das relações interpessoais. Vai falar dessa respiração da gente com o meio, da gente com o outro, desse cuidado com o outro, como a gente se projeta numa relação, seja uma parceria amorosa, ou seja uma parceria de amizade, de sociedade, no trabalho. E a gente tem Gêmeos, a gente tem Libra e a gente tem Aquário. O Aquário vai falar desse coletivo, né? Dessa coisa mais para frentex, que é o aquariano à frente do seu tempo, futurista, que o elemento ar também vai trazer esse prenúncio aí de que, pô, já saímos do básico, já atravessamos a água, já passamos pelas emoções, vamos agora expandir e mais para esse lugar aí de sutileza do ar para o próximo passo que vai lá para o Vishuddha, né, para o éter que eu estava explicando agora. Então, quando o Jung faz essa síntese, faz esse olhar, e também faltou aqui falar do animal correspondente, né? No chakra do Anahata, vai ser o antílope, né? Que ele vai falar dessa gazela, dessa leveza desse salto, que é quase como se fosse um animal voando, né? Mas é um quadrúpede um quadrúpede bem elegante, bem leve, bem fluido. Que é na energia amorosa também, né? Essa coisa mais leve, mais fluida. Então, a gente vai voltar aqui para o Vishuddha, que ele vai falar que o animal que corresponde a esse chakra vai ser um elefante, só que é um elefante branco. Então, é toda aquela noção de que um elefante sustenta o mundo inteiro. Aqui é um mundo inteiro, só que no reino do éter, branco, né? Um elefante do sutil. O mundo inteiro sustentado a partir desse olhar do si mesmo em conversa com o ego. E aí, finalmente, agora sim, sem esses lapsos, né? O sexto e o sétimo chakras. Ele vai falar que no Anya a psique adquire asas, né? Já não tem mais um animal, a psique mesmo, né, já traz essa leveza. Que o símbolo do Anya, né, vai ser uma mandala com 2 pétalas, né? Como se fosse uma semente alada. E aí é a realidade do não eu. Então, o eu desaparece completamente aqui. No Aya, ainda existe a experiência do si mesmo, que é diferente do objeto. Então, Aya Chakra é como se fosse. A gente fala muito que é o chakra da intuição, né? Que é como se fosse ouvir essa voz desse purusha, desse espírito que habita dentro da gente. É como se fosse comungar com esse Deus, com essa divindade, com esse além do eu. Esse guru no yoga, a gente pode falar assim, né? Quando a gente mantra, traz um Om Namo, Gurudev Namo, salda o nosso guru.
é esse guia interno que nós temos, né? Não é um guru externo, é o guru interno. E aí também vai falar que o Sahasrara, a falar do lótus de 1000 pétalas situado acima, o centro Sahasrara, é totalmente supérfluo, porque é meramente um conceito filosófico que para nós carece de qualquer substância, o vazio, o nirvana. Então aqui já sinto que é uma mulher bem mais budista, né, de falar do anatman, né, a não existência de um atman, de um deus. Então ele vai falar que esses chakras aí, eles são bem etéreos, né? E que não adianta a gente ficar trazendo comparações simbólicas, isso e aquilo, porque eles não têm, na verdade, né? Eles são como se fossem puros por si mesmo. Eu acho muito rico, assim, esse olhar que ele traz, desse simbólico dos chakras. O livro, ele é muito, muito legal. Quem tiver a oportunidade de comprar o livro, eu vou trazer as imagens que ele traz dos chakras, dessa análise. Eu acho bem interessante ter esse livro. Tem que ter um pouquinho de paciência, que a linguagem junguiana, para quem não tem muito contato, às vezes eles divagam, ainda mais em seminário. Tem uma parte que eles estão falando dos animais, aí um deles fala, mas e o símbolo do unicórnio, né? E aí são umas viagens mesmo, né? Então aqui a gente tem os chakras, essa representação desses 7 centros, o Muladhara, quer dizer, vamos tirar, desculpa, os slides, para a gente poder ver melhor. Então, o Muladhara, com esse elefante. O Swadhisthana, ó, com o monstro ali, podendo dar o bote. O Manipura Chakra, né, o chakra do fogo com o carneiro representado. O Anahata Chakra, com esse antílope, né, essa gazela. E o Anahata também é bonita, essa simbologia, né, do triângulo voltado para baixo, para cima, simbolizando a harmonia, né, a união aí do feminino com o masculino, yin e yang. O Vishuddha também aqui, ó, com esse elefantezinho, né, o triângulo para baixo, símbolo aí do éter. E o chakra Anya, né, como essa semente alada, que eu falei, né, de ter as 2 pétalas, e o Om como símbolo, né. Sahasrara aqui na representação lá da coroa. Então é isso, essa foi uma palhinha, assim, desse livro, da psicologia junguiana, junto com os chakras. Eu tenho gostado muito de juntar yoga e psicologia junguiana, porque realmente é o que eu falei no início dessa aula, faz uma ponte bem legal, bem especial para essa compreensão de uma filosofia tão rica, que é a indiana, nesse contemporâneo. E se vocês gostaram dessa aula, se vocês gostariam de mais conteúdos com relação a esse tema, por favor, comenta aqui. Super aberta a diálogos, discussões aqui, né, construtivas de visão. E é isso. Qualquer coisa eu tô por aqui. Agradeço a sua atenção. Namastê.